Essa semana estamos comemorando o 60º aniversário da Escola Bíblica de Obreiros. E com isso nós vamos entrevistar durante essa semana alguns obreiros da Casa do Senhor para nos contar os seus testemunhos, as suas experiências vivenciadas na EBO. E você vai acompanhar a partir de agora, aqui no Lição de Vida. Muito bem, esse é o Lição de Vida. Você agora pode pegar a sua Bíblia e ler conosco um versículo que foi sugerido pelo nosso entrevistado de hoje. Está em João 15:16 e diz o seguinte: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vô-lo conceda. Nós vamos agora conversar com o evangelista Enoque Barros e a sua família. Seja muito bem-vindo, evangelista. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmão Rossano, a paz do Senhor para todos. Um prazer estar com os amados. Satisfação mesmo. O evangelista Enoque, ele é o apresentador do programa Deus Fala ao Coração, nas sextas-feiras. Isso. Não é isso? É, mesmo assim. E verdadeiramente ele fala, né? Ele fala. Fala ao coração. Mas fala durante toda a semana ou só na sexta? Não. Durante toda a semana. Toda semana de fala. segunda a segunda. Amém. Evangelista, é uma satisfação tê-lo aqui no Lição de Vida, é uma grata satisfação. Nós estamos também com a presença da sua esposa, a nossa irmã Simone. Seja muito bem-vinda, irmã Simone. Muito obrigada. Para mim também é uma alegria estar aqui participando, quando nós estávamos aguardando para dizer à igreja o quanto é bom estarmos em família e fazer esse laço ser permanente e forte. Uhum. Toda sexta-feira à noite assistente cativa do Deus Fala ao Coração? Sim, às vezes eu não consigo, mas tento ser e também intercessora. E também digo à igreja que eu observo o Enoque e eu digo que eu sou a sua maior crítica. Crítica não é bom, mas ajuda. E eu procuro sempre, quando ele chega em casa, a gente conversa sobre o que aconteceu e estou sempre presente. Como é que a senhora chega? Não passa querido, comigo, irmão Rosana. Querido, aquela palavra que você disse podia ser um pouquinho diferente, alguma coisa assim? Na verdade, eu tenho uma historinha bem rápida e boa. Pois não. Uma senhora lamentava bastante a situação que ela estava passando. E Enoque saiu do foco da sua dor e entrou numa forma geral. Quando ele chegou em casa, eu disse: você não sentiu a dor daquela mulher? Você deveria ter focado mais nela. Ele disse: mas o assunto era abrangente. Eu digo: mas deveria ter focado mais nela. Então, eu acho que eu também me preocupo um pouco com nós mulheres. Nós sabemos o fardo da nossa família, o quanto ele está sobre nossos ombros, né? Falando em família, vamos falar exatamente sobre isso. Como é que foi a constituição da família? A priori, o senhor é pernambucano, nasceu em que cidade? Sim, aqui mesmo de Recife. Aqui mesmo de Recife? Sim. São quantos irmãos ao todo? Somos 4, são 2 casais, né? Tem eu, o Edinaldo, a Elisandra e a Elisângela. Uhum. Mas não nasceram em um lar evangélico? Sim. Já nasceram em um lar evangélico? Nascemos num lar evangélico. A minha mãe, ela era evangélica. O meu pai, não. O meu pai, ele converteu em seguida, não é? Eu digo em seguida, mas um bom tempo depois. Mas a minha mãe, ela era evangélica, sim. Já levava vocês para a igreja e tal? Sim. Escola dominical, tudo. Já. Fez parte em algum grupo infantil? Sim, fazia. O senhor cantava, evangelista? Lá na congregação. Que maravilha! Que bom saber disso. Bom, e durante toda a sua passagem, infância, adolescência, juventude, sempre na casa do Senhor, nunca teve nenhuma dificuldade? Não, na adolescência não. Na adolescência, o mundo oferecia e houve um abraço, assim, no sentido de gostar de futebol. Afastou um pouco, não é? Sei. Mas em virtude de que? Amigos? Influência de coleguinhas? Também, isso. E vem aquilo, colégio. Aí no colégio
Ah, mas não precisa estar indo sempre para a congregação. Aí foi afastando, 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 e na medida que se afasta, tem um certo tempo depois para voltar, para retornar, não é? Mas voltou logo? Ah, já depois de casado. Só depois de casado? Depois de casado. Pois é, então vamos conversar sobre o casamento. Como é que foi, onde encontrou a sua princesa, como é que aconteceu todo o envolvimento? Ah, bom, começou num flerte, o olhar, não é? Aquele olhar lá no ETEPAM. ETEPAM é a escola técnica ali que tem na Encruzilhada, não é? Eu fazia mecânica industrial e Simone fazia decoração. Ainda tem jeito nos dias de hoje, não é? Ela deixa a casa, como as mulheres falam assim, um brinco, não é? Assim, deixa a casa lá do jeito, não é? Todo mundo ia fazer esse curso, não é? Bom, é proveitoso, não é? Verdade. Então, nós nos conhecemos lá e de um flerte, depois ali um sorriso e terminou dando certo, né? Amém. Deus já estava providenciando esse enlace. Ela já era evangélica, não? Não. Também não, né? Não, o evangelho alcançou através de minha pessoa, não é, Simone? Primeiro foi o senhor. Foi para mim, retornou. Depois, sim. Entendi. Aí então foi alcançando também Simone, a família dela também. Tem sido o resultado do trabalhar de Deus. Daí esse versículo, irmão Rossano, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, vai dando frutos, não é? E ali vai crescendo. Mas como foi que aconteceu a Jéssica e a Juliane? Filhos são bênçãos, não é? Filhos, podemos dizer assim, o resultado de verdadeiramente o amor. Podemos falar sobre o amor. Amor não é só de lábios dizer eu te amo, não. Então, as filhas foram o resultado, verdadeiramente, a Jéssica, a Juliane. Bom, Julie não está aqui agora, ela está no Rio de Janeiro, não é? Ela trabalha na Ambev, então não está nem ela nem o esposo. A Jéssica está, mas para falar assim, vou massagear o ego de uma, não é? Então, mas verdadeiramente resultados... As duas são bênçãos. São. Sem dúvida. Quem foi a primeira, Jéssica? Eu sou a primeira. Você é a primeira. Mais velha, isso. O que é ser filha do evangelista Enoque, da nossa irmã Simone? É uma bênção ser filha deles, verdadeiramente. Aos 3 anos eu conheci o Evangelho através dos meus pais e eu nem lembro exatamente como é não ter Cristo nas nossas vidas e no nosso lar. Porque desde que eu entendo realmente o que é ser gente, eu sei o que é essa paz que a presença do Senhor traz nas nossas vidas. E isso é um privilégio realmente, né? De poucos. E Deus me escolheu para tê-lo. Então, assim, desde 3 anos, eu estou dentro da casa do Senhor, filha de pessoas escolhidas pelo Senhor, para que a gente tenha uma vida de bênçãos. Eu acredito assim. O papai Enoque, ele é assim, calmo, tranquilo, passa essa... todo mundo fala que ele passa essa tranquilidade, essa paz. É assim também em casa? Sempre foi assim. Eu digo que o Pai é o nosso refúgio, né? Porto seguro, é o nosso porto seguro, exatamente. Porque não é porque somos evangélicos, cristãos e abençoados pelo Senhor, graças a Deus, que nós não vamos passar por tribulações. Nós passamos. E nesse momento, ele é aquela pessoa que está ali sempre firme, sempre tem uma palavra que vai confortar nossos corações. E sempre foi assim. Tivemos uma infância tranquila, eu e minha irmã, na casa do Senhor. E lá em Deuteronômio, a palavra do Senhor diz assim, que os pais, eles devem sentar à mesa com os filhos e ensinar. E aí fala mais, fala de ensinar no caminho, fala de ensinar na mesa, fala de ensinar em vários momentos. E essa coisa de ensinar na mesa, pra gente, é algo muito importante, porque minha mãe, principalmente, que era quem ficava mais, e painho também, pai e mãe. Eles sentavam com a gente e eles faziam culto doméstico, eles nos ensinavam hinos da harpa, eles liam a palavra com a gente. Então, eles sentavam na mesa e ensinavam as suas filhas. Foi assim que a gente cresceu e aprendeu. Amém. Evangelista, como é que foi, então, o retorno para o Senhor Jesus? Como é que foi aquele dia fantástico, maravilhoso, em que o Senhor, sabe de uma coisa, eu vou voltar para o meu Pai querido? Como é que foi? Irmão Rossano, o versículo, eu acredito que ele fala bem, de forma clara, não é assim?
não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, não é o mérito do homem se voltar, mas a honra e a glória para o Senhor que nos traz. É Ele que vai buscar, independente de onde esteja, Ele vai buscar até no lamaçal. O homem ele pode ser atingido quando Deus escolhe o homem. Então ele pode ser atingido sim, mas nunca será destruído. Ele pode estar caído, mas ele não fica prostrado. É verdade. Porque o Senhor o levanta, o ergue. Uhum. Amém? Então foi assim, o Senhor ele nos resgatou, nos trouxe, não é? O senhor estava com quantos anos, mais ou menos? 26 anos. Era, 26 anos. Uhum. Isso, 26 anos. Foi uma mensagem, foi através do rádio, como é que foi? Foi o trabalhar de Deus assim na vida, não é? Ele, como? Seu amigo, lembra? Sim, o Balduino, que eu falei para ele, vamos até lá, e ele disse, sim, eu levo. Balduino é um caminhoneiro, eu era caminhoneiro também, não é? O senhor foi caminhoneiro? Fui Conheci caminhoneiro. algumas partes aqui do Brasil? Uma boa parte, Uma boa não é? parte. Amarrando a carga, dando o nó cearense, descendo engrenado, não é? Evitava dar banguela para não soltar o carro de vez nas ladeiras. Deus, isso é verdade. A Simone também já andou comigo, não é? Uhum. E as meninas, elas não lembram muito bem, mas andaram também na boleia, não é? Uhum. E foi nesse período que o senhor volta para o Senhor Jesus? Isso. Aí estive na casa do Senhor e até agora, e agora daqui para o céu. Mas o que foi que o evangelista Enoque fez para se firmar mesmo no Evangelho? Irmão Rossano, na verdade, não é mérito nosso, assim. Quem firma, na verdade, é o Senhor, não é? O desejo tem, assim, eu quero cada vez mais, mas verdadeiramente é o Senhor. O Senhor, quando o sacerdote, ele aspergia a sua orelha direita, então aquele seu ouvido, ele já não atentava mais para o erro. Então, essa aspersão vem do próprio Deus. É quando ele fecha os olhos do homem para o erro, o ouvido para não ouvir mais o mal. Então, o mérito todo é do Senhor. Amém. E eu louvo a Deus por isso. Porque verdadeiramente ele fechou os meus olhos para não ver o mal e os meus ouvidos para não atentar para o erro. Porque é uma idade da pujança, não é? 26 anos, então a adrenalina não dá nem para medir, não é? Mas ali o Senhor, ele amorteceu tudo e fez com que nós atentássemos só para Ele. Mas e assim o nome do Senhor... Pois não, mas Ele fez tudo isso, evidentemente, porque o Senhor se dedicou à leitura da palavra, à oração, a estar na igreja, na casa do Senhor, a ouvir muito do Senhor, não? Na verdade... Simone, quando falou sobre crítica, né, falou assim, então, houve a princípio uma crítica por conta da mudança. E o caminhão, não é? O caminhão, lembra que teve uma pessoa que disse assim, ele agora trocou o caminhão pela Bíblia. Aleluia! Boa troca. Boa troca. Foi uma boa troca? Uma boa troca. Então, você trocou o caminhão pela Bíblia. Assim, no entendimento é que o caminhão estava... sem aquele cuidado, o zelo devido, não é? Sim. Por conta de estar com a Bíblia, então entendiam que eu tinha desprezado o caminhão para estar com a Bíblia. Uhum. Aí, com o passar do tempo, aí viram que veio a prosperidade e Deus abençoou, não é? Aí já não comentavam mais em ter trocado o caminhão pela Bíblia, mas diziam assim, certo está o irmão. Oh, glória a Deus, amém. Irmã Simone, depois que a senhora escuta, meu marido agora é crente, meu Deus, como é que foi e como é que foi a sua vinda também para o Senhor Jesus? Foi muito rápido. Enoque me levou à igreja da Assembleia de Deus e fomos como convidados. Chegando lá, no final do culto, chamaram o casal para dobrar o joelho para fazer a oração e aceitação. E eu não compreendia o que estava acontecendo comigo. E dobramos os joelhos e aceitamos. A senhora aceitou sem saber que estava aceitando? Sim, isso, irmão Rosendo, eu não sabia. Daí Deus trabalhou comigo nos louvores. Eu comecei a acompanhar Enoque nos cultos e o Senhor me ensinou a entendê-lo nos louvores, principalmente. E em curto tempo o Senhor batizou Enoque com o Espírito Santo, encheu ele da sua graça e ocorreu isso que ele falou agora.
quando ele trocou a Bíblia pelo caminhão. Oh, glória a Deus. Trocou o caminhão pela Bíblia e daí nós aprendemos em curto tempo. A igreja, eu tive o privilégio de o Senhor perguntar para mim se eu queria escutar um hino na língua dos anjos. Era aquele hino muito conhecido na nossa época, Sonho Bom. E eu disse ao Senhor que ele falava comigo em profecia na boca de Enoque e disse, sim, Senhor. E assim eu ouvi todo aquele hino na língua dos anjos e não saímos mais do caminho do Senhor. Daí para frente foi aprender, subir e descer ladeira lá na nossa área, que é a área 40. Subir e descer ladeira, a área 27 também, evangelizando, as meninas ensinadas em escola dominical. E até hoje estamos diante do Senhor e é muito bom. Amém. É muito bom, o melhor caminho. A gente quer trazer várias experiências, né? Quer tentar trazer desse poço extremamente fundo várias experiências de Deus. Mas como é que foi? Quando o senhor conhece Jesus, já é consagrado evangelista ou teve uma... Não. Teve um espaço, teve uma hierarquia? Como é que foi? Bom, o evangelizar já fica no coração, não é? Quando a pessoa se converte, quando ela retorna, então fica ardendo no coração. Então quer anunciar para os outros aquilo que para ele foi tremendo, não é? Foi impactante. Então quer que as outras pessoas também sejam impactadas. Verdade. Não é? Verdade. E ardia no coração evangelizar. Ardia. E nós saímos ali evangelizando. Começamos logo em casa. Tem pessoas que dizem assim, não, mas eu fico meio assim para falar para o pessoal da minha família, mas foi diferente comigo. Não ficava, não? Não. Começou logo em casa, pelos domésticos na fé, não é? Eu fui militar, aí Simone dizia assim... Digo. Ainda diz, né? Ela diz assim, mas ele ainda quer fazer ordem unida aqui conosco. Ainda. A pessoa, então foi... Evangelho tem muito a ver, assim, parece, não é? Com militarismo, tem, né? No sentido, sim, não sim. tem? Uhum. Não é? Assim, de hierarquia. Até quando o senhor falou, como foi evangelista, já não. E ordem, nem ordem, decência, né? Isso. A maneira... Então, vejamos, como no quartel tem lá o soldado, tem o cabo, o sargento, o tenente, e assim vai na hierarquia, também no nosso meio tem o auxiliar de trabalho, tem o local. Mas o senhor já foi auxiliar de trabalho? Fui auxiliar local, auxiliar oficial, professor de escola dominical, vice-dirigente, depois dirigente também de escola, lá nos Coqueiros. E Simone esteve sempre ao meu lado, não é? Fazíamos cruzadas evangelísticas, não é? Jesus. Tem até umas fotos assim, cruzadas já... Tem o quê? Tem mais de 20 anos, não é? Sim. O senhor pregando e ela cantando? Eu estava pregando ali, nós montávamos um Dos contraltos eu sou a menor. Mas louva, né? Amém. Para se enquadrar naquela palavra, todos os que têm fôlego louvam ao Senhor. Amém. Verdade. Não é? Então, uma bênção. Então, foi assim em nossas vidas. Então, foi a chamada diaconato, depois o presbitério, não é? Já... Demorou muito de auxiliar para diaconato, por exemplo? Não, até o diaconato foi rápido, questão assim, 2 anos, não é? 2 anos. Ao presbitério, aí a peneira... Eu vou usar uma linguagem nossa, assim, a peneira foi fininha. Foi uma fininha. Isso. E para evangelista, a peneira é quase tapada, não é? Você passa mesmo, mas é bom assim. Amém. Por que isso? Porque verdadeiramente há uma seriedade. Uma seriedade. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, e ele sabe disso, não é? Nós louvamos a Deus pela sua vida. É tanto que todos os obreiros, eles fazem menção disso, a seriedade que é o ministério que nós servimos. É o ministério que foi dado ao nosso pastor, e nós estamos com alegria, não é? E servindo a Deus no ministério do nosso pastor. A família vem junto para auxiliar, vem junto para diácono, vem junto para presbítero, vem junto para evangelista. Ela entende, a nossa irmã Simone, a Jéssica, a Juliane, sentiram o peso que era o papai estar agora à frente de uma igreja, à frente de várias igrejas, à frente de pastores, uma coisa com muita responsabilidade. Vocês sentiam isso? Enoque foi um presbítero que
nós não tivemos uma igreja fixa, nunca tivemos, a não ser na escola dominical. Enoque sempre foi convocado para ministrar em outras igrejas. Então, nós somos aqueles meio que peregrinos, Itinerantes. né? Itinerantes. Ficamos, assim, à disposição do pastor e passamos, eu ia comentar, finais de semana, entrávamos dentro do final de semana, entrava dentro do carro, os 4, íamos para interiores e sempre diferente, Que sempre em lugares novos. gente. Era assim. Missionários. Missionários. Conhecemos Missionários Pernambuco locais. quase todo, não é? Pregando a Missionários palavra. locais. Quase todo. Isso. Havia, Jéssica, muita cobrança. Filho de presbítero, filho de evangelista. Não é brincadeira, não é? Não, não é. Mas, assim, essa responsabilidade que a gente carregava também trazia o lado positivo, né? Sim. Da bênção que estava imposta sobre a gente. Jesus. Então, assim, Deus, ele tem uma medida perfeita. Ele cobra da gente, mas também ele dá. Então, assim, a gente tinha uma bênção muito grande dentro de casa. Mas a responsabilidade também vinha junto. Amém, amém. Bom, experiências desse período, a gente vai chegar às escolas bíblicas de obreiro, mas as experiências desses períodos, experiências que marcaram a vida da família de um modo geral. Cura. Pois não? Simone falou assim, um momento assim do batismo, batismo com o Espírito Santo foi algo, só quem Foi dentro do passou- ônibus, não? Foi na casa de uma prima minha. Foi? Foi. E foi Tava todo mundo lá quietinho. Não, teve um processo um tanto difícil, assim, e nós começamos a louvar, e Deus habita entre os louvores. Sem dúvida. E quando nós estávamos louvando assim, de repente desceu aquela labareda e já não se falava mais a língua que é Mas só o senhor inteligível, foi mas batizado nesse momento? Naquele dia, dia sim. Que maravilha. Aí, a gente toma assim como um divisor de águas, não é? Sim. Então, teve esse momento e teve também a cura de Juliane, é a Certo. outra filha, não é? Uhum. Então, a cura, ela teve meningite bacteriana. Então, a cura dela, eu até fico assim, tomado quando eu comento, eu falo. Eu já preguei em algumas oportunidades, não é? Aquela experiência foi tremenda, porque se aguardava, sempre espera pelo pior, não é? Vai ficar sequelas, olha, cega ou surda ou muda ou com algum defeito na coordenação motora, mas a honra e a glória para Jesus. Não teve nenhuma sequela. Amém. Glória a Deus. Não teve. E, inclusive, era num período assim de carnaval, que houve toda uma preparação, não é? Nós que somos obreiros, que somos escalados assim em congregações polos, né? Estamos ali numa preparação de jejum, de oração. Então, foi nesse período e, verdadeiramente, aquilo marcou. Toda a época, quando vai aproximando o carnaval, assim, que eu vejo a lista, quando sai ali o meu nome, não é? Eu olho assim, o coração arde assim, porque o que o Senhor fez é para que nunca mais eu esqueça. Oh, aleluia. 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 Então, não Amém. tem como esquecer. Amém. Não Jesus. tem. Cada vez que vejo assim, próximo carnaval, aí eu vejo na lista, aí vem no coração assim, a filha foi curada. Oh, Então, glória a Deus. isso aí não tem preço. Evangelista, não ficou... Ou melhor, já foi pago. Né? Já foi pago, já foi pago. Não Amém. ficou nenhuma sequela. Porque geralmente tem de ficar. Não é? Se alguém interpretar não como ironia, assim, a honra e glória para Jesus. Ela é engenheira mecânica, estagiou lá no Canadá. Aleluia. Glória a Deus. Assim, só um comentário, mas é funcionária da Ambev, né, a nível de diretoria, então a honra e a glória para Jesus. Oh, maravilha. E a alegria nossa. E aí não dá para esquecer, não é? Não dá. Não Não pra dá esquecer. mesmo. Amém. Seja o nome do Senhor sempre glorificado. Irmã Simone, como é que é ser mãe e ser esposa de uma família tão abençoada? É muito bom, é muito bom. Verdadeiramente as pessoas dizem que Enoque emana paz. E acreditem, na nossa casa a paz. Já vi pessoas adentrar na minha casa e dizer a mim, aqui tem paz. Não fica quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, não fica. A gente passa a tribulação, sofre, chora. Há pouco tempo eu passei uma tribulação, uns 2 meses atrás, para mim muito profunda.
E eu dizia para Enoque, você não está vendo que é sério? E ele dizia para mim, você quer que eu tenha medo? Mas eu estava com tanto medo. E eu dobrei meu joelho várias vezes e disse ao Senhor, eu estou com medo. E o Senhor deu vitória muito rápido e foi falando comigo. Na medida que Ele me dava vitória, Ele ia me mostrando. Estás vendo? Estás vendo? Aleluia. É assim uma família que serve a Deus. Você entra na tribulação, mas entra com o Senhor segurando na mão. Oh, glória a Deus. É difícil. A gente derrama lágrima de alegria, de choro, de sofrimento, mas também a gente sabe. A gente sabe. O alvo é Jesus. Amém. É muito bom. Glória a Deus. Bem, nós vamos para um rápido intervalo. Estaremos voltando em instantes aqui no Lição de Vida com o evangelista Enoque Barros e toda a sua família. Já voltamos. Bem, estamos de volta com o programa Lição de Vida aqui pela Rede Brasil. Hoje, com muita alegria, conversando com o evangelista Enoque Barros e sua família. Vocês vão conhecê-los daqui a pouquinho. E a você que está nos assistindo, se você quer entrar em contato conosco, você pode enviar então o seu comentário, sua crítica, sua sugestão para a nossa produção. Interaja conosco através do nosso e-mail, liçãodevida@rbc1.com.br, isso sem cedilha, sem tio, tudo justinho, ou então através de uma carta para a Rede Brasil, Lição de Vida, Rua Imperial 1638, São José, Recife, Pernambuco, CEP 50 090 000, ou também pelo nosso WhatsApp. Está aí o número na tela da sua televisão. A gente continua conversando com o evangelista Enoque e aproveitar já com esse BG ao fundo da turminha de toda a família, né? Nós estamos aqui com o Edwin. Acertei, Edwin, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao Lição de Vida. Amém. Prazer tê-lo. Você, então, é o esposo da Jéssica. Isso. E os filhos, os nomes? Dante, o pequeno, e Lana, a menorzinha. Uhum. Dante e Lana. Já vão para a escola dominical? Já participam? Sim, do cultinho aos domingos também. Também? Isso. E eles são bem ativos, né? São. E graças a Deus por isso, né? Saudáveis. Criança precisa ser ativa. Dante, fala aqui com a gente. Já está na escola? Falei. Já está na escolinha? Não. É só a curiosidade pelo microfone. Ah, é curiosidade pelo microfone. Ok. Olha, é um prazer, uma alegria ter Amém. toda a família de vocês. Que Deus abençoe. Onde é que conheceu o Edwin? Agora não vai dar mais. Onde é que o Edwin conheceu a Jéssica? Bom, eu conheci lá no colégio, nós estudamos juntos e desde então não estamos mais distantes um do outro. Amém. 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 Foi amor à primeira vista? Foi. Foi sério? Aham. Mas sabia que a Jéssica era filha do evangelista, não? Não, no Não tinha momento nem ideia. não tinha nem ideia. Aham. Mas aí nos apaixonamos, Aham. nos casamos depois de 5 anos de namoro. Uhum. E depois de acho que mais 5 anos de casamento vieram as crianças. Que bom, que Não bom. é? E a Bíblia diz que os filhos da juventude são como espadas, não é, nas nossas mãos. Que quando a guerra vier, nós não estaremos desprotegidos. Verdade. E são os filhos da juventude. Sem dúvida, sem dúvida. Amém. Dante está querendo ir embora? Dante, querendo deixar a gente? Bom, esse é o Lição de Vida e é assim mesmo. A gente tem a família toda do evangelista Enoque Barros. Saíram agora o Edwin, o Dante e a Lana. E agora ficou aqui com a gente a nossa irmã Simone, a nossa irmã Jéssica e o nosso evangelista Enoque. Amado no Senhor Jesus, Escola Bíblica de Obreiros, qual a importância para o obreiro? Essa reciclagem que é feita, às vezes prega, ministra muito e às vezes precisa ouvir um pouco, precisa ser direcionado em algumas questões, não é? Ninguém conhece tudo, ninguém sabe todas as coisas. É importante a Escola Bíblica de Obreiros? Sem dúvida, a importância é tremenda, é essencial. O porquê? O senhor já sintetizou, não é? Prega assim. Imagine uma pessoa que só serve
ela também vai precisar de ser servida. Se alimentar. Vai se alimentar. Eu só levo o alimento e eu não como? Eu só dou a água e não tenho sede? Tenho também. Então, a escola bíblica traz assim para o obreiro também a edificação. E o que nós vimos aqui, eu posso ficar à vontade, não é? Pois não. Então, eu vou falar, como falo no Deus Fala ao Coração. No Deus Fala ao Coração, eu digo, é ao vivo, é ao vivo. Então, o que está acontecendo aqui é a vida de um obreiro. Não é aquilo maquiado, bonitinho, faz assim, tudo engessado para parecer que é bonitinho e não é uma realidade. Pois não. Então, nós estamos vivendo aqui, vivenciando uma realidade. É um menino que chora, é um que grita, é um que se inquieta, a gente se estressa também, tem um momento de dificuldade, mas é como Simone e Jéssica falou, não é? Tem também a alegria. Então, a alegria, ela supera todo déficit que, se porventura alguém queira entender também. que a tribulação trouxe, aquela alegria ali supera. É como a escola bíblica para o obreiro. Então, o obreiro passa o ano inteiro dedicado na obra. Era Simone, as meninas, não é, que me acompanhavam e ainda me acompanham. De vez em quando, Jéssica dá uma pausa assim, não é? Vai conosco, tudo. E Júlia também, que Simone vai fazer até um comentário, que esteve lá no Canadá um bom tempo. A gente acessava pelo Skype, não é? Quando ela viaja, ela diz A saudade assim... diminui pelo Skype? Um pouquinho, né? diminui. E até diz assim, irmão Rossano, ela diz assim, eu vou porque eu vou trabalhar, mas o meu coração está tão apertado, eu queria ficar com vocês. Imagine, ela, filha, assim, nós que somos pais. Jéssica, irmã, não é? Jéssica agora mesmo, que está no período assim, é o último ano de medicina, então, totalmente ocupada, atarefada. Tem horas que ela diz assim, painho, a pressão é muito grande, tudo, e me ajuda, enfim. A gente começa a sintetizar. Imagine se a gente for falar aqui mesmo pormenores. Então, o senhor faz ideia, né? Aí chega uma escola bíblica dessa, aí o que traz? Ensinamentos... É um bálsamo, né? Sim, sim. Porque os que ministram a palavra, eles ministram também como um obreiro deve se posicionar em situações adversas. Que muitas vezes, por estar naquela situação, aí não se dá conta. Aí, então, às vezes, não que todo obreiro, quando é chamado para uma função específica, não se chama um neófito, assim, uma pessoa que não tem experiência, se chama um que já tem experiência. Mas mesmo com as experiências adquiridas, nós precisamos de ouvir para edificar. É verdade, é verdade. Não é? Jéssica, quer dizer que você vai ser geriatra? Vai nos ajudar talvez. nós um pouquinho mais idosos, é verdade? Não? Por enquanto estamos na clínica médica. Acho que a minha especialidade, talvez, quem sabe? Vamos avaliar. Isso. Mas você está tendendo mais para o quê? Eu gosto muito de cardiologia. É mesmo? Aí estou avaliando ainda. Ainda tem um ano pela frente, dá para pensar bem. É pela Federal? Eu faço no IMIP, pela IMIP. FPS. Pela... Isso. É UPE, não? FPS, é Faculdade Pernambucana de Saúde. Ok. Isso. Eu já tenho um curso prévio, já sou formada em fisioterapia, tenho pós-graduação. Ajudou? Bastante. Ai, que bom. Principalmente a experiência com os pacientes, né? De ter mais tranquilidade, de tomada de decisões. Aí é bem mais tranquilo. E aí eu decidi mudar um pouquinho, só, na verdade, incrementar um pouquinho essa formação. E aí estou na luta com o apoio dos meus pais, dos meus sogros. Minha sogra e meu sogro estão sempre presentes, e meu marido, que, como deu para ver, é excelente, me ajuda muito com os meninos. Ele faz mamadeira, tudo, essas coisas? Faz. Sério? Acorda de madrugada. Olha só. Ele é ótimo. Amém. Sempre bem presente. Também estudando, acabou de defender o mestrado, está encaminhando para o doutorado. Fazendo doutorado de quê? Ele faz em computação. Em computação. Isso. Que maravilha. E se não fosse o suporte da família, não é? Se não fossem meus pais, os pais dele, eu acho que seria muito mais difícil. Talvez a gente até parasse pelo meio do caminho. Mas aí a gente tem cada um dando suporte de um lado do outro. E a gente vai seguindo na luta e tudo vai dando certo. E isso é a família de um obreiro, não é? Isso é a família de um A família obreiro. de um obreiro. Eu, falando sobre obreiro, na Escola Bíblica de Obreiros, você tem um obreiro aqui da capital que tem uma realidade.
Você tem o obreiro ali de Palmares, por exemplo, que tem uma parte indígena lá, é uma outra realidade. Você tem o obreiro do Agreste, do Sertão, do Alto Sertão, do Baixo Sertão, você tem obreiros de todas as etiologias, de todos os direcionamentos, e você enriquece-se maravilhosamente ao ouvir essas experiências dessa gente que vem de longe e traz experiências novíssimas para você, não? Sem dúvida, irmão Rossano, quando Jesus fez uma pergunta aos discípulos, ele os perguntou falando da seguinte forma: quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí responderam para ele assim: dizem que tu és João Batista, dizem que tu és Jeremias, dizem que tu és um dos profetas. Aí é quando ele faz uma pergunta mais específica, não é? E vós, quem dizeis que eu sou? Quando Pedro recebe aquela revelação. Mas entendamos que, quando disseram, dizem que tu és João Batista, por que compararam Jesus a João? Porque João, ele era muito sisudo, não é? Arrependei-vos, raça de víboras. É verdade. Jeremias, aquele profeta chorão, não é? Então, Jesus, ele se moldava, ou seja, ele tinha estas características. Falando melhor, na verdade, as características daqueles homens eram todas de Jesus, porque em Jesus é que tem toda a plenitude. Aleluia. Então, quando se vê um obreiro do interior, do sertão, da capital, são qualidades de Cristo em cada obreiro, em cada local em que ele está. Que maravilha, verdade, verdade. Eu vou falar sobre um outro obreiro, uma obreira que é a Aleluia. Juliane. Juliane. Juliane, então, já fez, já trabalhou no Canadá? É verdade. Juliane estudou, né, no Canadá. Intercâmbio. Trabalhou também. Juliane estagiou lá. Juliane foi para lá assim que concluiu a faculdade e ela sempre sentiu o suporte, irmão Rosano, meio de Enoque. Também de Jéssica. Quando ela passou aquele ano longe, ela disse que quando chegou naquele lugar, que abria a porta do quarto, que era uma faculdade com dormitórios. E ela abria a porta, ela queria enxergar o corredor da nossa casa. Ela queria encontrar a presença da casa. E ela disse que foi muito difícil. Mas a base do Evangelho ajuda muito. Porque ela sente a confiança do que ela está longe e a gente está dando apoio. E ela teve sentimentos assim de sofrimento, de estar distante da família. Mas ela, quando entrava no escape, falava conosco, a gente conseguia diminuir essa distância. Tenha certeza que consegue. Enoque prega que não existe distância para o Senhor. Está lá, o de cá intercedendo, o de lá recebe, não é assim? Na dimensão espiritual não existe distância. Amém. Nós clamamos de cá e Deus resolve do outro lado. Amém. E eu queria só concluir uma coisa, irmão Razan. Sim, pois não. Eu sempre falo que minhas lutas vêm, mas elas são tão boas, porque elas são com resultados bons. Eu acho que o Evangelho me trouxe isso. A disciplina da minha casa, trazer as meninas no temor do Senhor. E quando eu vejo elas passando alguma coisa, eu sei que é para melhorar. Não é sofrimento sem saída, mas apenas um caminho para chegar. E eu sei que isso faz a diferença da família cristã. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. E quando está baseado na palavra, é outra coisa, outra muito outra bom. situação. É muito diferente. Verdade. Evangelista, não é a primeira escola bíblica que o senhor participa. Não. Nem a segunda. Não. Nem a terceira. Não. Já bastante escolas bíblicas. Eu gostaria que o senhor pudesse, eu não tinha falado com o senhor isso, mas que o senhor pudesse trazer uma experiência que o senhor, em alguma dessas escolas bíblicas, o senhor acompanhou, o senhor passou por essa experiência e foi realmente muito positivo, muito fundamental para o senhor. Bom, a escola bíblica, eu participei, assim, mais de uma forma direta agora, não é? Do presbitério até evangelista de um ano, não é? Mas, como diácono, participei também. De quantas, aproximadamente, como diácono? Poucas, por conta de, assim, ter participado, mas, assim, todas as aulas, não. Ok. Por conta das atividades que tinha, não é? No setor de transporte, então, tinha momento em que eu precisava de me ausentar e não tinha como participar de todas as aulas. Então, mas sempre ia. Uma ou outra aula ali estava assistindo. Então,
marcante quando se reporta a família. Existem, assim, as aulas que se tratam de um perfil do obreiro, quando fala, enfim, assuntos diversos. Mas quando se toca na família, aí é onde a gente mais adquire, assim, absorve, não é? No caso. Mas quando se fala família, eu priorizo. Até porque família foi a primeira instituição de Deus na Terra. Não é? A primeira instituição, filha. Família. Lembra de um programa quando nós tínhamos falado assim, você investe na família? E você, lembra? Aquilo marcou, não foi? Inclusive as pessoas... Foi no programa, irmão Rossano, quando... Já no fim de ano, né? Isso, que eu disse, você investe na família? Aí disse, eu invisto na família. Então, cada um foi dizendo, eu invisto, eu invisto, eu invisto. Quer dizer, é importante, porque isso deixa uma família coesa, a unidade, família. Porque não é dizer assim, seu sobrenome, fulano e tal, você é da família de fulano. Não, mas uma família distante. Família se fala de unidade. Isso. O que um sente, o outro sente. Se um está debilitado, o debilitou o outro também. E também se um está alegre, o outro também está alegre. Então, família. Família é a célula máter de uma nação. Podemos expressar assim? Perfeito, perfeito. Então, família. Então, o obreiro, quando diz assim, esse aqui é o obreiro, todos dizem assim, e a família dele? Verdade. Observe que associa. Associa. Pronto, uma pessoa vai chegando... existem casos e casos, né? Mas vamos falar do geral, do normal. Né? Um caso normal. Quando se diz assim, fulana de tal, e a família dela? Fulana de tal, e a família dele? E para um obreiro, isso é de fundamental importância. A família. Aproveitando a oportunidade, não é que é um programa especial, vamos investir na família. Para o pessoal que está lá do outro lado, em casa, trocando em miúdos, uma coisa mais prática, como é que eu sou pai, tenho a mamãe, tenho a minha esposa, tenho os meus filhos, como é que eu posso investir na família no meu dia a dia? Coisas práticas que a gente faz, que a gente está dizendo, agora eu estou investindo na família. Podemos dizer assim, em primeiro lugar, a intercessão. Não é? Isso daí interceder pela família. Interceder Muito pela bom. família, interceder. Quando surgir, porque eu digo quando surgir, porque vai surgir. O problema, principalmente quem já é avô, não é, filha? Sim. Então o filho ou a filha que já casou, quando tiver um problema assim, do genro ou da nora, se for o caso, não é? O pai de família ou a mãe mesmo, agir com sabedoria. Com sabedoria. Não é assim, mas eu tenho que proteger. Não tomar partido. Sim, muito bem, irmão Rossano. Obrigado. Entendi. Muito bem. Não é assim, mas é a minha filha. Não, a justiça, ela tem que prevalecer. Pois não. Porque se eu coloco a mão porque é minha filha e ela está errada, então não houve justiça. Eu vou ser penalizado. Pois não. E podemos até dizer assim, ao invés de ajudar, nós vamos complicar uma situação. Então nós devemos ser justos. Então, isso vai contribuir de forma tremenda, sabendo que os frutos que nós vamos colher são proveitosos. Então, julgue de forma correta, chama para um conselho, uma ajuda. Não porque é minha filha ou porque é meu filho, eu tenho que fazer assim, eu tenho que ver o meu lado. Não, não tem mais o lado, porque não é mais o filho e o genro, se for o caso, no caso nosso. O genro não é mais filho. São até uma só carne? Não dá nem para essa separar, é a palavra, né? Aleluia. Muito bem, irmão. Não é verdade? É mesmo assim. Houveram também personagens da Bíblia que não se deram bem com a família. Gente de Deus, Eli, Davi, mas que acabaram, de alguma forma, destruindo a família, não tendo uma família muito equilibrada. Isso pode acontecer com o servo de Deus se ele não vigiar nesse sentido. Na verdade,
tudo o que está escrito serve de, podemos dizer, parâmetro e podemos dizer também, serve de um espelho. Isso, perfeito. Não é? Perfeito. Porque quando se diz assim, olhando, a Escritura diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ela não diz assim, olhando para Davi. Ela não diz olhando para Abraão, olhando para Isaac, não. O Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas ele não diz olhando para nenhum dos patriarcas, nem olhando para nenhum dos personagens bíblicos, mas ele diz olhando para Jesus. Por que olhando para Jesus? Porque não tem erro. Amém, Jesus. Amém. Verdade, verdade. Verdade. Pois não. Irmã Simone, enquanto o obreiro está lá na escola bíblica, está recebendo da parte de Deus, o que a esposa do obreiro, a filha do obreiro, a família do obreiro está fazendo? Qual a expectativa que vocês têm quando o papai volta, o painho volta, o esposo volta? Qual é a expectativa que vocês têm? Vai vir coisa nova aí, Deus, vai vir coisa nova, manda coisa para nós. Eu acho que lá em casa falante que traz todas as novidades sou eu. Mas Enoque passou muito tempo sendo presbítero. E eu tive acesso à maioria das escolas bíblicas. Então, para mim foi uma honra. Eu estava sempre indo com ele e sempre aprendendo no templo. Tem o culto separado das mulheres, em algum dia da escola bíblica, a gente fica só com as mulheres, mas a maioria ficamos todos no templo aprendendo. E eu trazia as experiências que eu via para as meninas, e Jéssica já é casada há 7 anos. Já faz um tempo que Jéssica já saiu, Júlia é casada há 2, mas também que já está longe, viajando e trabalhando, já tem uns 3 anos ou mais. Mas desde que caminhamos juntos, acho que discutimos mais juntos. O que vimos, o que aprendemos, o quanto foi bom. Amém. Eu lembro de uma escola bíblica há muito tempo atrás, que o templo central ficou impossibilitado de andar. Eu não conseguia adentrar no templo, eu não conseguia adentrar. Dali da entrada nós voltamos, e nessa época Enoque ainda, eu acho que ele ainda era auxiliar. Então dali eu já fiquei vislumbrada, e dali começou Enoque galgando, né, a hierarquia da igreja, e eu acompanhando. Então sempre tive o privilégio de estar junto, sim, irmã Rosana. E trazemos experiências, sim. Derramamos lágrimas, sentimos alegria, ouvimos coisas boas, experiências. Eu amo ouvir aqueles obreiros mais antigos, porque eu sei que eles vêm com uma carga maior de experiência, e é sempre bom. É sempre bom. Sem dúvida. É uma reunião que é esperada o ano todo. Bom, gente, temos pouquinhos minutos agora. Temos aproximadamente uns 3 minutos. O que eu quero fazer? 1 minuto, a nossa irmã Simone vai pregar para a esposa do obreiro. No outro minuto, a irmã Jéssica vai pregar para os filhos e filhas dos obreiros. E no último minuto, o nosso evangelista Enoque Bargo vai estar pregando de um modo geral e fazendo a oração final. Pode ser? Pode. Então aquela câmera ali é toda de vocês. Fique à vontade, começando pela nossa irmã Simone. Irmãs, eu também sou esposa de obreiro. Já faz uns 7 anos que Enoque tem participado do Deus Fala ao Coração. E todas as noites que ele está aqui, eu estou aguardando ele em oração. Sei que não é fácil. Viajei bastante com Enoque, tive muitas experiências, mas eu sei que uma família que está olhando para Jesus, ela está bem. E é o que nós procuramos fazer. E hoje eu digo a vocês, tenham a confiança que o Senhor ele vai resolver todo e qualquer problema da família de um obreiro. Porque o obreiro ele é consagrado pelo Senhor. E juntas nós estamos dentro dessa unção. Então pede a Deus o que tu precisas, assim como eu. E espera. Espera porque o Senhor vai cumprir. Amém. Amém. Irmã Jéssica, fique à vontade. Amém. Filhos, como a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. E esse é o mandamento, o primeiro mandamento com promessa da Bíblia. E é assim que devemos nos portar. Devemos honrar os nossos pais e nossas mães, nosso pai e nossa mãe, obedecendo em tudo. Às vezes queremos nos desviar um pouco, fazer o que o nosso coração está pedindo, mas o conselho deles é o melhor. E hoje eu já sou mãe também.
além de filha. E eu vejo o quanto é importante a gente obedecer, porque eles sempre querem o melhor para a gente. E Deus, com certeza, está colocando os planos dele, que são perfeitos, muito melhores do que o que nós pensamos, nos corações dos nossos pais, para que a gente siga. Então, obedeçam seus pais, e seu pai e sua mãe, seus pais. Amém. Amém. Evangelista, fique à vontade. Monrossano, eu vou usar uma expressão do âmbito militar. Eu servi a pátria em 84 e nós encontramos lá no alojamento. Muitos querem, mas não podem. Muitos podem, mas não querem. Nós queremos e podemos, por isso damos graças a Deus. Nós somos obreiros e por que eu usei essa expressão e do âmbito militar? A Bíblia diz que o Senhor Jeová, ele é general de guerra, que nunca perdeu em batalha. Amém. Então, muitos querem, mas não podem, e muitos podem, mas não querem, mas nós fomos escolhidos. Não foi o texto de início? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos. Então, o Senhor dos Exércitos, ele nos escolheu e nos nomeou, e nós tomamos posse disso, e agora nós glorificamos o nome do Senhor. E eu creio, você que ainda não é obreiro, mas está assistindo, tem um desejo, quem deseja o episcopado, grande coisa almeja. Pode ter certeza que esse desejo é de Deus, é Deus que está colocando no teu coração para ser um obreiro. E pode ter certeza disso. Deus, ele se responsabiliza pela sua família. Como já foi citado aqui, e como a própria Escritura diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Amém. Pode orar, meu amado. Vamos orar? Vamos orar. Ore comigo. Altíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez na Tua presença invocamos o Teu santo nome, gratos pelos Teus feitos. Este momento, Senhor, maravilhoso, aqui estando na Tua presença, continua ajudando, abençoando, em nome de Jesus Cristo. Cada criança, Senhor, que chegue a nascer, verdadeiramente promessas, Senhor, e promessas e promessas. E nós entendemos assim, o Senhor está ajudando o homem, o Senhor está abençoando o homem. Então, continua abençoando famílias, Senhor. E agora, precisamente, famílias de obreiros, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Bem, o programa Lição de Vida de hoje vai chegando ao seu final. Nós queremos agradecer a sua audiência, a presença do nosso evangelista Enoque Barros e toda a sua família. Muito obrigado de coração. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, continue aqui na Rede Brasil e não esqueça, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Amém. A paz do Senhor Jesus e até o próximo programa.